O cheiro de cuscuz quente e a mistura de frutas maduras se misturavam ao suor da manhã. A lona corrida tremia a cada rajada do vento que vinha da rua apertada. Crianças corriam entre as barracas e uma chapa de metal, esquadrinhada pelo sol, estalava como um relógio. No meio daquele movimento, Lorane caminhava com a expressão apressada de quem tem horários cronometrados à cabeça. Um celular no bolso, a mente girando entre decisões e relatórios. A mão apoiada numa cesta de plástico com algumas compras que fizera de passagem. Atrás dela, Isaura empurrava sua barraca com a mesma calma de sempre. A rotina ensinada por décadas naquela feira. Um empurrão, apenas um gesto brusco num corredor estreito. A cesta de Isaura tombou. Frutas rolaram pelo chão como pequenas luas perdidas. Moedas tilintaram. Alguém soltou um riso curto, outro soltou um xingamento abafado. Um celular, apoiado num tripé improvisado numa barraca ao lado, registrou o momento. A imagem tremida de Lorane, o corpo inclinando, a cesta vazia, Isaura com a mão à boca. O olhar do aparelho era áspero e imparcial. Em minutos, aquele pequeno vídeo atravessou telas, chegou a feeds e virou o rodopio. Em poucas horas, as notificações na tela de Lorane não pediam mais só atenção, exigiam explicações. Mensagens formais chegaram pelo e-mail da empresa, chamadas de RH, colegas que não tinham coragem de responder ao telefone. A carreira que Lorane construíra, planejada, medida em metas e resultados, começou a se dissolver sob a luz branca de notícias compartilhadas. A demissão veio como um documento seco, poucos parágrafos, sem voz, com a bala fria do procedimento. A queda pública foi tão rápida quanto o vídeo. O que era privado virou manchete. Se aquela manhã na feira tivesse sido só um tropeço, talvez não teria acontecido nada além de alguns sorrisos envergonhados. Mas as redes alimentam-se de imagens que simplificam. A imprensa, encontrando um fio que prendia várias narrativas ao mesmo tempo, a executiva que empurra a vendedora, o milionário ligado àquela família, um técnico humilde que aparece na cena, costurou uma capa. O anão contou, dizia uma manchete sensacionalista, escrita para prender olhares. O termo ecoou nas ruas e nas telas. Lorane leu. Isaura leu. Naldo, o técnico que aparecera mais tarde para ajeitar uma luz na barraca, ouviu seu apelido estampado antes mesmo de ver seu rosto respeitado nas linhas de qualquer reportagem. Depois do anúncio formal, Lorane foi para a casa da mãe. Marlene não tinha respostas para pautas, tinha um sofá gasto, bolos no fogão e um abraço sem perguntas. Lorane ajoelhou-se no tapete da sala, as mãos tremendo, e deixou as lágrimas correrem sem filtro. Ali, entre lembranças de infância e fotos antigas, as ambições que a tiraram dali pareciam-lhe agora supérfluas. A culpa, mais que a vergonha, ardia como uma ardência antiga. A viagem de volta à feira não foi convocada por câmeras. Não houve assessoria de imprensa, nem nota oficial. Lorane foi até Isaura carregando mais do que palavras. Carregava a consciência de quem quebra a rotina de alguém por um gesto impensado. Sentou-se no degrau da barraca, tirou os sapatos, olhou nos olhos que já a conheciam dali por histórias de compra e conversa e pediu desculpas. Sem plateia, sem microfone, sem palanque. Isaura ouviu. A resposta não veio em vingança nem em aplauso. Veio em lágrimas e numa firmeza contida. A mulher que arrancara dinheiro da mesa da feira para sustentar a casa, que vira filhos crescerem entre sacos de grãos, conhecia a humilhação que tornava as pessoas pequenas diante do mundo. Quando soube que Otávio, o executivo promissor, era seu filho, uma informação que muitos encontraram nas mesmas capas que encontraram o apelido de Naldo, o peso sobre ela duplicou. O mundo queria transformar histórias em espetáculos, e ela preferia resigná-las a fendas de dignidade. A mãe de Otávio ajoelhou-se em frente à barraca como quem tenta parar uma chuva de pedras. Implorou que cessassem os linchamentos verbais, que se lembrassem de nomes e não só de manchetes. As lágrimas que escorreram eram um pedido para que a cidade relembrasse que vida pública e vida íntima não se confundem sempre e que o perdão não pode virar moeda de troca. Foi um gesto simples, de súplica, que não pedia perdão por ninguém, mas implorava pela humanidade de todos. Por trás das capas e das opiniões fáceis, nasceu um acordo com cheiro de barro e café. Reparação não seria um ato único. Lorane sabia que palavras bonitas não bastavam. Cediu sem holofotes, parte do seu conhecimento e parte de seu tempo.
propôs a criação de um espaço na própria feira. Não um palco de recuperação para sua imagem, mas um local prático onde competências pudessem se converter em trabalho e renda real. Nasceu ali, naquelas conversas entre lona e sol, o Raiz e Código, um nome que queria juntar raízes da comunidade e o código que dita novas oportunidades digitais. A proposta foi simples no papel e complicada na prática. Alugar uma barraca, doar ferramentas, montar um plano de ensino básico de conserto de celulares e noções de programação foi o começo técnico. Havia, entretanto, um outro começo, mais lento. Convencer a feira de que não se tratava de espetáculo, que a presença de Lorane não era um cheque em branco. Pessoas tinham memória. Havia quem lembrasse da humilhação pública e quem desconfiava de promessas corporativas escondendo autopromoção. Para avançar, precisaria-se de gestos repetidos. Naldo foi a primeira ponte possível. Ele, conhecido na feira por consertar rádios e ajustar antenas, aceitou participar como técnico professor. Nas reportagens, ele tinha sido reduzido a um apelido. Na barraca de exercícios, foi chamado pelo nome e pelas mãos. Era ele quem conseguia desmontar um aparelho com a mesma velocidade com que costurava um conector ao seu lugar. Sua competência era antiga. A novidade era que agora haveria um espaço para que outros aprendessem com ele. Marlene costurou uma rede de apoio tão discreta quanto necessária. Fez pequenas peças para vender, organizou bingos caseiros, chamou vizinhas para um mutirão de doações. Otávio, quando soube da iniciativa, ofereceu ajuda logística, mas impôs limites claros. Não queria que o projeto se tornasse palco para se lavar imagem com discursos vazios. Pediu que fosse prático, mensurável e modesto. Contribuiu com contatos, equipamentos usados e a delicadeza de quem cresceu entre duas realidades e aprendeu a medir passos. No começo, as aulas eram intercaladas por desconfiança. Alguns moradores cochichavam: será só mais uma fachada? Outros observavam de longe com um ceticismo cauteloso. Lohane entrava na barraca com caixas de parafusos e uma agenda de programação simplificada. Tentava não corrigir usando jargões corporativos, buscava uma linguagem que encontrasse a feira. Os primeiros alunos eram crianças que mexiam com celulares por instinto, mulheres que queriam consertar aparelhos para economizar e jovens que vendiam serviços por centavos e buscavam aprender a cobrar o justo. O dia a dia do Raiz e Código teve manhãs de calor e noites de dúvidas. Lohane enfrentou mensagens antigas de colegas, lembretes da vida anterior que apareciam como sombras quando ela fechava a barraca. Houve um momento em que um comentário maldoso nas redes ressurgiu e ela se pegou reabrindo a ferida, pensando se tudo não passaria de vaidade. Mas as pequenas vitórias foram seguras para contrabalançar. Um rapaz que aprendeu a formatar um celular recebeu sua primeira encomenda paga. Uma senhora que consertou uma lanterna na própria casa economizou para comprar remédios. Uma menina montou um pequeno anúncio para vender ajustes e recebeu sua primeira avaliação positiva. Cada centavo, cada mensagem de agradecimento era uma prova de que a reparação estava se transformando em serviço. A imprensa, ao ver a história virar um mapa de ações concretas, demorou a acompanhar. Alguns veículos ainda preferiram rostos sensacionais. Outros tentaram entender o processo. Câmeras apareceram, sim, mas encontraram mesas repletas de parafusos e pessoas trabalhando. E isso foi menos glamuroso do que qualquer capa. Quando a matéria mostrava um trecho da barraca, sempre que possível se mencionava Naldo pelo nome, lembrando que o apelido foi invenção das manchetes. Ele próprio, em raras entrevistas, dizia que preferia que as mãos falassem por ele. O trabalho é melhor que a notícia, comentou certa vez, e a frase correu pelos corredores da feira como um resumo simples do que ali se passava. Nem tudo foi linear. Teve um dia em que um cliente de longa data chegou até Isaura, acusando a praça de estar mudando a cara do lugar, como se qualquer tentativa de mudança fosse traição. Houve também uma ocorrência em que uma doação de aparelhos veio com peças faltando e gerou uma discussão interna sobre transparência. Lorane teve recaídas, noite em que a lembrança do vídeo a fez chorar sozinha, perguntando se merecia mesmo continuar. Os outros sentiam o peso, mas o conjunto de atos cotidianos, concertos entregues no prazo, cursos que começaram a gerar renda, criou uma resistência prática às crises emocionais. A relação de confiança se construiu com repetição, horários cumpridos, aulas registradas em listas, ferramentas devolvidas organizadas. Naldo fez a primeira turma aprender a desmontar sem quebrar, depois ensinou a soldar um fio com calma. Marlene organizou uma banca de bolos ao lado e o dinheiro arrecadado virou material de consumo.
Isaura, que no início recebera o pedido de desculpas como quem recebe uma pedra, passou a distribuir o café nas manhãs de curso, ajudando as pessoas a se sentirem à vontade. Otávio, por sua vez, ofereceu-se para treinar os alunos em gestão básica de serviços, como criar um preço justo, como anunciar o trabalho, como responder a clientes. Ele insistia para que tudo fosse transparente, com planilhas simples e relatórios públicos, para evitar qualquer sombra de mercantilização da reparação. Com o tempo, surgiram histórias que pareciam pequenas, mas eram decisivas. Um jovem que aprendera a consertar fones conseguiu, com trabalho firme, juntar dinheiro suficiente para pagar o curso técnico que sempre sonhara. Uma moradora idosa, que antes deixava aparelhos velhos acumular no armário, passou a levá-los para conserto por orgulho de fazer parte daquele movimento. Uma escola pública, depois de um contato inicial com Otávio, aceitou uma oficina do Raiz e Código para os estudantes do ensino médio. A ampliação veio devagar, e não sem exigências. A prefeitura sinalizou apenas com autorização formal, não com dinheiro. O que fez o projeto crescer foram as famílias da feira e as habilidades que começaram a circular. O ponto de virada emocional aconteceu numa reunião comunitária na praça, num fim de tarde. As barracas estavam fechando e as luzes amareladas dos postes desenhavam sombras compridas. Lorane subiu numa caixa velha para falar com a voz que ainda tremia, mas que carregava a experiência. Ela não veio com justificativas, não abriu com a defesa de si mesma nem com discursos prontos. Falou com honestidade, contou das noites em claro, da vergonha, do peso de ver a própria imagem desmontada. Falou também do que aprendeu, que responsabilidade não é apenas aceitar punição, é assumir as consequências por meio de trabalho e presença, que reparar é consertar o estrago e, ao mesmo tempo, fortalecer o que foi afetado. Isaura, sentada ao lado, ouviu como quem escuta uma velha música que lembra de ossos antigos. Naldo colocou a mão no ombro de um jovem que se aproximava e, com o olhar firme, disse: "A gente faz e aprende. A notícia passa, o serviço fica." A frase cortou a tensão. Era uma resposta prática a todo tipo de espetáculo. Dizer menos, fazer mais. Havia ali, no meio daquela praça, uma espécie de liturgia do comum. Não religiosa, mas moral. O compromisso diário com a melhoria coletiva. A reunião terminou com pequenos gestos que falavam alto. Um comerciante ofereceu espaço para uma extensão do projeto às segundas-feiras. Uma ex-aluna levou sua primeira encomenda já impressa de um cartão de visita. Um repórter local anotou, agora com respeito, os nomes verdadeiros das pessoas que faziam a transformação. A máquina do espetáculo já não ditava mais as regras do jogo. Não porque foi censurada, mas porque o cotidiano mostrou que construção de futuro demanda repetição e paciência. No epílogo prático daquela história, as barracas continuavam pequenas e as vidas cresciam aos poucos. O Raiz e Código não era um caso de sucesso instantâneo, era uma rede em construção. Houveram meses em que os recursos faltaram e o ritmo diminuiu. Teve quem desistiu e quem entrou de novo. Lohane reconheceu que algumas feridas não cicatrizavam completamente. Havia pessoas que ainda a evitavam, quem a olhava com desconfiança. Ela aprendeu a conviver com isso, transformando a sensação em força motriz para continuar a agir. A imprensa, depois de um tempo, perdeu um pouco o fôlego do escândalo. As capas procuraram outros brilhos, o apelido sensacionalista que batizara uma manchete foi citando-se mais como exemplo de redução humana do que como alvo de chacota. Naldo, quando perguntado, repetia que preferia ser chamado pelo nome. E na feira, quando um cliente perguntava onde ficara a barraca do Raiz e Código, a resposta vinha com espontaneidade. Lá, onde se conserta e se aprende. Era um caminho simples e sólido. Meses depois, numa manhã em que um menino exibiu orgulhoso seu primeiro dinheiro ganho consertando fones, Lohane sentiu algo que há um tempo evitara nomear: alívio. Não era absolvição, nem redenção total. Era resultado de um processo que envolvera lágrimas, trabalho braçal e decisões que exigiam repetição. Ela e os outros aprenderam que responsabilidade é um verbo que se conjuga diariamente. Ao fechar a história, fica uma lição que não cabe em manchetes. Quando a notícia extrapola o ser humano e transforma em rótulo um rosto, o antídoto não é apenas o esquecimento, é o trabalho cuidadoso de reconstruir confiança. Histórias públicas pedem respostas públicas, mas respostas performáticas não substituem as ações concretas.
O que o Raiz e Código mostrou foi isso: consertar aparelhos e, simultaneamente, consertar laços, uma peça por vez, com paciência. Se essa história tocou você e quer acompanhar como iniciativas pequenas conseguem transformar realidades, inscreva-se no canal e acompanhe os próximos passos. E se há algo que pode ser feito onde você mora, procure projetos locais que atuem com educação e inclusão digital. Apoio prático, mesmo modesto, ajuda a sustentar trajetórias. No fim, quando a feira amanhecia e as primeiras frutas eram alinhadas com capricho, o som do concerto se misturava ao do pregão da vendedora. Naldo mantinha suas ferramentas organizadas, Marlene cheirava café e ajeitava panos. Isaura sorria timidamente ao ver uma mãe entregando o celular de um menino para que este aprendesse a consertá-lo. Otávio aceitava um café simples e conversava com alguém sobre parcerias com a escola pública. Lohane, por sua vez, caminhava entre as barracas, agora sem pressa de provar algo a ninguém, apenas fazendo o que parecia ser certo, aparecer todos os dias e cumprir com o que havia prometido. A manchete que uma vez gritou sem alma acabou sendo apenas uma linha em um arquivo. O que ficou foram nomes, ferramentas e um compromisso que se atualiza dia após dia. Se conhece um projeto que merece ser divulgado ou apoiado, compartilhe este vídeo. Pequenas ações multiplicam-se quando há quem escute e quem trabalhe. A história não diz que todos foram perdoados ou que tudo foi consertado por completo. Diz antes que a reparação verdadeira exige humildade, trabalho repetido e a coragem de ouvir quem a vida colocou ao lado.